Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente já vai começar em instantes, tá? E queria só fazer algumas observações antes da gente iniciar. A primeira delas é que vocês devem ter notado que quando vocês entraram, a maioria estava com vídeo e áudio fechados, tá? E a ideia é que, de fato, a gente no primeiro bloco fique dessa forma, tá? E quando a gente for iniciar o bloco das perguntas, aí sim a gente vai liberar para quem quiser fazer pergunta, a gente libera o áudio e o vídeo, tá? E eu vou aproveitar então também para fazer outras observações. Uma delas é para quem quiser fazer pergunta, então, na sessão de perguntas, que vai se iniciar mais ou menos entre 25 e 30 minutos, depois que a gente fizer um bate-papo rápido, tá? Com o autor e também com o prefaciador. E aí a gente passa então a bola para vocês fazerem perguntas, e elas podem ser feitas tanto pelo chat, tá? Quanto com o vídeo aberto e o áudio aberto, tá? E aí vocês interagem diretamente, tá? Para fazer as perguntas que vocês quiserem. Então acho que de avisos prévios são esses, tá? E vamos, acho que iniciar agora, né? Tipo, o Marcos está entrando, o Newton também está entrando. Olá pessoal, boa noite. Que bacana, poxa vida. Boa noite a todos, a todas. Agradeço muito a presença e de antemão eu agradeço muito por vocês terem participado da nossa pré-venda, tá? A pré-venda ela teve uma adesão muito bacana e ajudou também, né? A gente facilitou, podemos dizer assim, e ajudando bastante a finalizarmos, né, o livro de uma forma mais rápida, né? O livro atualmente ele está na gráfica, como eu tinha informado a vocês naquela gravação, tá? E vai sair na semana que vem, em algum momento da semana que vem. Então a gente está finalizando aí a nossa dinâmica aí com a gráfica, tá muito bacana. O livro que vocês veem aqui atrás é a prova, né? Que a gente recebe para averiguar se está tudo certo, né? E, poxa vida, eu fico muito feliz de ver tantos. Eu ia falar tantos rostos conhecidos, mas vamos falar assim, tantas almas, né? Conhecidas, né? Tantas pessoas aqui que ajudaram a, a participar, né? Deram uma força e eu agradeço de antemão a vocês. Eu gostaria de começar, né? Informando que hoje eu particularmente, eu não serei o anfitrião vocês perceberam, é o Luiz, o grande amigo da Tesseractum, né? Ele representa aqui o pessoal da Tesseractum, ele e a Lili que fizeram o livro, participaram, confeccionaram todo o livro de uma maneira tão bacana, tá? Nesse sentido, eu agradeço também, né, a participação de um convidado, que eu considero um ilustre convidado, Newton César Santos. Ele é uma pessoa que eu tenho muita estima, e como o Luiz colocou, eu o convidei para fazer o prefácio do livro. E daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre como é que foi o processo dele, ou seja, não tem nada muito arranjado aqui, tá? É um bate-bola, é um bate-papo descontraído, cada um vai falar de uma forma muito tranquila e muito aberta sobre as experiências que foi participar direta ou indiretamente do livro, tá? O Newton, ele é jornalista, ele é escritor também, ele tem, para quem não se lembra, aquele livro referência, né, de ufologia, né, Espaço de Convivência, né, muito bacana, e grande pesquisador espiritualista e também do fenômeno extraterrestre há décadas, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de novamente passar a bola pro Luiz, para que ele faça, seja o host, o anfitrião aqui da noite. É com você, Luiz.
Legal, Marcos. Primeiro, eu queria reiterar aqui o agradecimento, né, para a gente participar desse bate-papo aqui com vocês. Como você disse, eu estou aqui hoje representando a Tesseract, né? E eu acho que, como você disse, a ideia é a gente desenvolver aqui uma conversa muito fluida, sem muitos roteiros e scripts, né? Mas que a gente possa, para quem está participando, compartilhar um pouco, como você disse, do processo, né? Do processo da escrita, dos bastidores de um livro. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente, às vezes, quando pega um livro, né, não tem muita interação com os bastidores desse livro. Então, queria já adiantar que a gente vai explorar nesse primeiro bloco um pouco dos bastidores, um pouco também tentar conversar um pouco com o Marcos, o autor também, né, como foi o processo para ele, tentar aprofundar um pouco sobre esse processo. E a gente também, só para deixar claro, a gente vai tentar escapar dos spoilers do livro, né, para não tirar a graça para vocês quando receberem o material. É claro que a gente vai pincelar algumas questões do livro, porque eu acho que acaba sendo inevitável. Eu acho que enriquece também a conversa. Mas a ideia é que, dentro do possível, a gente fale mais de temas correlatos e temas, vamos falar assim, que fizeram parte da composição do livro, mas não diretamente falar do conteúdo e aprofundar sobre o conteúdo. Eu acho que isso perderia um pouco da graça, né, para quem for ler o livro, tá? E nesse caminho, então, Marcos, eu queria iniciar lançando uma pergunta para você, uma pergunta, a meu ver, eu sinto que ela é estrutural, que é qual foi a motivação interna, né? Como foi essa motivação para você escrever o livro, né? Desenvolver essa obra nesse momento tão específico, inclusive, que a gente está vivendo como humanidade, né? Qual foi, assim, o sentimento, né, e as motivações internas aí que te levaram a querer publicar essa obra? Tá? Não, legal, legal, Luiz. Primeiramente, para mim vai ser um desafio, né? Eu porque o que que acontece, né? Amigos, os amigos próximos me chamam de homem spoiler, né? Do cara spoiler, o cara que vai né, sei lá, vai no cinema ou assiste um filme e fala, você viu aquele filme que acontece isso, isso, isso? Eu discordo, eu acho que eu tenho uma tese, né? Que a tese é que as coisas estão tão rápidas que depois de 2 semanas não é mais spoiler. A questão é essa. Se a pessoa não viu, ela perdeu. Mas agora eu tô numa outra posição, né? Que é uma posição meio desconfortável, né? Que é aquela posição de falar assim, como é que eu falo sem falar, né? Como que eu dou um teaser mostrando pouco sem escancarar. Então, assim, é um desafio muito interessante. Vamos ver se realmente eu sou mesmo, né? Esse homem, essa pessoa que passa um pouco do ponto na hora da informação, nesse sentido. Vai ser uma prova para mim. Olha, Luiz, essa pergunta é uma pergunta muito, muito interessante, assim, muito relevante, como você mesmo disse, estrutural. Só para contextualizar, esse livro, ele é um livro bem diferente dos outros dois livros que nós fizemos em 2006 e 2015, respectivamente. Os dois livros anteriores têm uma característica mais ou menos em comum, óbvio, são diferentes pelo momento, 9 anos de diferença entre eles, mas ele tem uma coisa em comum, que é um pouco, além dessa questão do feng shui tradicional, ou canil propriamente dito, mesmo que, né, eu tenha eu tente abarcar aspectos conscienciais, espiritualistas de uma forma geral, ou alternativos, não apenas da questão do feng shui, né, da base da metafísica chinesa. Obviamente, a gente buscou, obviamente, fazer uma ponte com a pessoa que também buscava a técnica, né? Era o profissional, era a pessoa, ou não apenas o profissional, mas a pessoa que queria conhecer um pouco a obra no sentido técnico. Como é que você
que tipo de abordagem você tem com relação a uma técnica, como que você aplica, ou como que eu sugiro a averiguação de determinados casos ou condições. Esse livro, Crônicas Ambientais, ele é bem diferente. Ele é bem diferente no sentido de que ele é um livro que procura, óbvio, tangenciar esses fatores anteriores, mas não repetir esses fatores anteriores. Ele até questiona alguns desses fatores e algumas dessas condições. Então, esse livro é um livro que nasceu, para quem conhece, eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas, alguns conhecidos, ou até algumas pessoas que participam das nossas formações e cursos, né? Alguns artigos, alguns materiais que eu tinha, de forma esporádica, né? Que eu achava que tinha a ver com a matéria. Enfim, esse livro ele nasce de artigos que eu escrevi durante 4 anos e meio, podemos dizer assim, logo depois que eu lancei o livro Feng Shui Clássico nos Novos Tempos, né? Eu fui convidado para escrever no jornal O Legado, né? Que atualmente é chamado de Excelsior. E durante 4 anos eu escrevi sobre Feng Shui. E quando nessa pandemia, principalmente nessa pandemia, mudou a vida de todo mundo, obviamente. Eu parei, eu terminei essa fase em início de 2020, foi janeiro ou fevereiro de 2020, foi o último artigo que eu escrevi para o periódico, né? Eu tinha todo esse material e eu comecei a mexer nele nessa pandemia, né? Você falou assim, pô, vamos começar a tentar ver o que está acontecendo, vamos ver, mudou tudo, a gente, né, travou ou parou, teve que adaptar correndo as formações que estavam presenciais para uma formação à distância, e a gente teve mais tempo, né? Eu tive mais tempo de repensar a vida, acho que como todos nós, né? E foi isso, Luiz. Esse livro nasceu primeiramente sobre é um livro por isso que eu falo, né? É um livro de crônicas. Ele é um livro que foi uma readaptação desses artigos em, em grande parte, e também uma visão mais crítica sobre o que eu vejo, do que eu percebo, do que eu. Principalmente nessa pandemia, eu refleti. Muitos dessas crônicas, artigos, crônicas, têm um viés do Feng Shui, outras nem tanto. É um viés mais aberto, mais amplo, questionador, com uma linguagem um pouco diferente, uma linguagem que eu coloco como sendo uma linguagem, um estilo parésico, que é um estilo ou agônico, né, que é um estilo de provocação, com um estilo com questionamentos, né, e um pouco algumas indagações que eu coloquei e eu coloco para mim e o que eu vejo acontecendo muitas vezes no próprio mercado do Feng Shui, não apenas disso, né, no mercado do Feng Shui, mas na vida como um todo, né? Então eu sempre digo que isso foi uma frase que eu usei, acho que é a única coisa que eu posso falar, que tá dando comichão, vou dar um spoiler, mas é um teaser, não é um spoiler, ou um sub-spoiler, né? Eu diria que esse livro é um livro de insurgências interiores, né? Insurgências interiores, é aquela coisa que você fala assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa ou surtando, né? Ou irado, né? Porque geralmente é o que acontece, né? A gente começa a acumular muito potencial, às vezes até mesmo com esse questionamento que não é apenas a questão da pandemia, mas tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil. Então também tem um viés, pelo menos de uma forma, né, crítica do que eu vejo e entendo do que está acontecendo no Brasil, no sentido de, na minha perspectiva, talvez um pouco das minhas inconformações, e também um convite desse compartilhar um olhar diferente. Então, em grande parte, é um livro crítico, mas também
eu entendo que a crítica pela crítica, o choque pelo choque, né? Não dá para parar aí. Não dá pra gente falar que tá tudo errado e pronto, né? Que eu não gostei disso e pronto. Isso é chover no molhado, é reforçar sempre o meio copo vazio. Então, esse livro também é um livro que propõe ou busca propor, junto com esse estilo parésico e de choque, né? E esse choque não necessariamente é um conflito, mas é um sentido de parada e reflexão, uma visão mais poética. Uma visão que, a meu ver, é uma coisa que eu estou tentando instigar um pouco nos cursos, nas nossas trocas, com o pessoal que participa, os nossos colegas, os nossos amigos que participam dos eventos, que é essa visão a uma linguagem mais sensível, uma modificação da linguagem sensível e espiritual. E aí eu já estou colocando há algum tempo isso, né? Que é essa noção de assertividade criativa, né? Assertividade criativa. E também uma certa responsividade e uma capacidade de aguentar o tranco do mundo de uma forma mais poética. Ou seja, ficar parado e dizer que tá ruim também não adianta. E fazer as coisas destrambelhadamente com o nosso caos, que é o caos do mundo que nós participamos, também não ajuda muito, porque a gente acaba sendo uma bateria dos processos do mundo, né? Então a gente fica naquele ponto, mas o que eu faço? Eu fico parado esperando? Que a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar na resignação. Não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, e assim, ponto, né? E nunca muda. Ou essa reatividade que a gente vê hoje, essa polarização, reatividade, esses choques, esses processos tão desafiadores que a gente achava que a gente tinha superado, né? Há algumas décadas atrás. A gente percebe que talvez não, né? Muito complicado. Então, e além de tudo isso, tem um pacote da pandemia. Então, esse livro é um livro que tenta fomentar uma crítica, às vezes ácida, às vezes dura, tangenciar aspectos do Feng Shui tradicional, enquanto fundamento, enquanto legado. Qual seria o papel desse Feng Shui para esses novos tempos? E agora sim eu defendo essa tese, esse pressuposto, que, não, olha, se não mudarmos, vai acontecer aquilo, nunca está aqui. E se ele estiver aqui? E aí eu faço essa parábola, né, da pandemia como um fator daquele acorde que chega assim, né, literalmente ao som, né, chegamos, e aí? O negócio tá lá, tá aqui. Não tá mais lá, tá aqui. O que faremos? Quem somos? Para onde nós iremos, né? Então são essas indagações que eu procurei colocar no livro e também, em grande parte, na verdade é a terceira parte do livro, possibilitar ou convidar a todos a uma visão mais poética, mais sensível e mais artística da vida, incluindo toda essa dinâmica do Feng Shui para quem usa o Feng Shui, para quem trabalha com o Feng Shui, para quem, enfim, corrobora de uma certa maneira com a ferramenta do Feng Shui para tentar melhorar a vida das pessoas, ajudar as pessoas e, quiçá, ajudar a própria vida, né, para essa composição de fatores que, se estão dilacerantes no momento, que elas possam ser também uma suavidade de alma. Então, basicamente seria isso, é uma proposta de uma caminhada possível, Luiz. Legal, bacana, Marcos. Eu vou até pegar um gancho na sua fala aí para passar para o Newton, né? E te perguntar, Newton, como que foi para você, né, se deparar com esse material? Eu já vou dar um spoiler, que eu sei que você não é da área, né? E que você recebeu um desafio grande aí, né? Ler um livro e prefaciar um livro de uma área que não é uma área de domínio sua. E eu vou dar um spoiler aqui, eu vou pedir autorização para o autor, que o prefácio ficou, vou usar essa expressão, incrível, foi um prefácio muito bem escrito, e não é porque está na presença do Newton aqui, e nós não estamos aqui floreando nada, tá? Mas eu queria
te perguntar, Newton, como foi para você esse processo, né? Imagino receber um livro grande, esse é um spoiler que eu posso dar também, o livro tem 360 páginas, então é um livro grande com um conteúdo de alta qualidade, né? Mas que é extenso. Então, eu queria te perguntar como foi para você esse processo todo aí da escrita do prefácio, desde o convite, né, até a elaboração em si do prefácio. Não, legal. Bom, boa noite, Luiz. Boa noite, Moura. Boa noite a Renata com TH, que eu sei que está aqui em algum lugar ajudando isso aí a acontecer. Boa noite a todos. É bem por aí mesmo. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado por várias razões. E aqui está um exemplo claro disso, né? Nesse universo maravilhoso que é a literatura, que a maioria de nós tem a possibilidade de participar como leitores, né? Eu consegui participar como leitor, eu consegui participar como escritor, de vez em quando eu tenho algumas ideias malucas e escrevo livros meus, consegui participar como revisor de livros de amigos e outras pessoas, consegui participar como ghostwriter, escrever livros para outras pessoas, e recebi pela segunda vez um convite para prefaciar um livro. Foi a segunda vez que eu recebi. E eu sei que é um desafio grande, porque eu já convidei gente para fazer o prefácio de obras minhas, e eu sei que não é fácil. A gente escolhe a dedo a pessoa, por várias características. A obra em si, o que a pessoa pode acrescentar, o que ela pode introduzir. E nesse caso específico desse livro foi muito interessante, porque eu tinha uma ideia muito vaga e muito superficial do assunto antes de conhecer o Murakami. A gente se conhece, acho que há uns 5, 6 anos só, a gente se encontrou, acho que 10, 11 vezes só nesse período todo. A admiração é mútua e ela é menos do encontros físicos que a gente teve, mais do pouco que a gente soube e se conheceu por intermédio de outras pessoas. Ele me deu de presente o segundo livro que ele escreveu, então, a partir dali, eu li, e tive a consciência do tamanho da minha ignorância com relação ao tema do Feng Shui. Assim como a grande maioria das pessoas, o que eu achava que eu sabia não era nada perto da profundidade do assunto. Entendi as ideias gerais, mas senti que precisava me aprofundar. Entendi muito melhor na segunda leitura, mas deixei quieto ali, sabendo que era um assunto interessante que eu poderia vir a me aprofundar no futuro. Me interessou menos a ideia do Feng Shui em si e mais das linhas espiritualistas que ele apresentava, que é a ponte que nos une. Durante esse processo da nossa amizade, ele me mandou alguns e-mails com alguns dos artigos que vieram a fazer parte desse livro que está sendo lançado agora. E sempre que ele mandava, eu lia. Uma porcentagem muito pequena do total que está fazendo parte do livro agora. E qual não foi a minha surpresa quando ele me vem com esse convite para ler este catatal mais robusto, mais vitaminado, e do qual eu conhecia pouco, e o pouco que eu conhecia através do segundo livro dele. Desafios como esse a gente não pensa duas vezes, a gente aceita na hora, antes de tocar a mão no trabalho. Mergulhei no livro e o que eu posso dizer, não dando spoiler para as pessoas que estão olhando, muito da introdução que ele fez agora, essas frases de impacto, essas outras camadas de entendimento que existem, que vão além das palavras, da denotação, muito da conotação que existe, muito de poético que existe, muito desafiador que existe, permeia toda a obra, né? Então, além da profundidade com que ele aborda os temas, saindo do superficial e entrando em cada uma das linhas, o que me atraiu foi isso, esse linguajar espiritualista, essa ponte que une todos nós. Espiritualista com E maiúsculo, uma coisa muito avançada, uma coisa que nos une a todos e que nos permite enfrentar o mundo, como ele falou agora, e esses desafios que a gente tem agora. Não tive que inventar muito a roda, era ler o livro e abrir o coração para instigar as pessoas, para convidar as pessoas a navegar nesse trabalho que está muito bem feito, muito bem elaborado, cinzelado de uma maneira muito perspicaz. Vou
acreditar na sua palavra, Luiz, vou acreditar na palavra do Moura, em que o resultado do prefácio ficou bom, mas a ideia é que a ideia minha era não estragar, isto é, não contaminar o trabalho original que estava feito e que o prefácio fosse um convite para que as pessoas mergulhassem nessa obra que é espetacular. Ela é séria, ela é densa, ela não é superficial, mas é um convite que é difícil de negar, porque é extraordinário. Ô Luiz, eu gostaria, antes de você voltar, eu gostaria, poxa, fico até meio, né, encabulado, né, com esses adjetivos, né, poxa vida. Nesse sentido, eu gostaria só de colocar para o pessoal como é que foi a proposta para o convite. E eu pensei o seguinte, eu falei, poxa, eu gostaria de fazer um pouco fazer de uma maneira diferente dessa vez. Porque quando a gente faz um convite, pelo menos os convites que eu fiz nos 2 primeiros livros, foram convites que são naturais, né? Você convida uma pessoa que é do meio, que conhece ou está próximo de você, né? Conhece os seus maneirismos, aceita algumas forçações de barra para falar, ele é amigo, tá tudo bem, né? Vamos lá, o trabalho é legal, né? E pegando essa questão, os adjetivos ficam fortes. Bacana, um livro completo, um guia, né, referencial, e assim sucessivamente. Eu falei, não quero isso. Eu acho que o estilo do livro, Crônicas Ambientais, ele traz um nível, ou alguns níveis possíveis de questionamento que requer uma pessoa que eu respeite muito, que esteja, sim, nesse métier, né, consciencial e espiritualista, também nesse meio da escrita, mas que não fizesse parte da dinâmica específica do Feng Shui tradicional. Então, isso é uma coisa que eu falei, eu não quero alguém que reforce questões que são bacana, é natural, mas eu quero questionamento já de cara. Eu quero que alguém fale assim, poxa, até para salientar incômodos. Porque esse livro é um livro de incômodos salientes, mas não óbvios, a meu ver. E que requer também que possa também fazer observações críticas à obra, né? Fazendo a ponte através daquilo que nos une, como você mesmo colocou, que é o aspecto consciencial, é o aspecto espiritualista, né? Eu acho que isso era mais importante do que uma pessoa que falasse sobre a técnica de Feng Shui. Então, para mim, isso foi importantíssimo. Não ter uma pessoa que fosse do meio especificamente, mas que tivesse a ponte, né, que nós já tínhamos construído nos eventos, e principalmente para quem não conhece, nos eventos, né, de ufológicos, nos eventos de encontros que nós já tínhamos feito e trocado figurinhas aí de uma forma muito bacana. Né? Legal. Eu queria que você me veio para a gente conversar aqui, Marcos, um pouco para você falar, porque para a gente que estava diretamente ligado ali, né, desde a recepção do texto e depois as trocas futuras, a gente notou que foram vindo processos criativos, né, para você, que depois foi agregando um material extra para o livro, né, que eu não vou dar spoiler do que acho que é um presente para quem for ler, mas teve coisa nova surgindo dentro do processo, né, da própria publicação do livro. Então eu queria te perguntar primeiro como que foi esse processo até, né, você já tem 2 livros, você já tem essa experiência de já ter publicado 2 obras, é a sua terceira, então não é algo novo, né, você já tem experiência em publicação, mas como que foi para você esse processo tanto de publicar um terceiro livro, mas também esse processo criativo, você sentiu algo diferente, como que foi para você? Né? Nossa, muito, muito interessante, porque
eu sou, acho que as pessoas me conhecem, algumas pessoas me conhecem fora da, né, da dinâmica do ensino, né, das trocas que a gente tem, eu como, né, no caso, um papel de um facilitador ou um professor. E as pessoas entendem, sabem que eu sou muito chato. E eu sou aquele chato mesmo, né? A começar pela minha esposa, né? Não, você é muito chato. Eu sou mesmo. Realmente eu tenho. Isso é uma coisa que, que eu tento mudar, mas não consigo. Eu sou muito crica com algumas coisas. E nesse ponto, Luiz, eu queria tangenciar, não sei se foi isso que você perguntou, mas eu queria pegar exatamente por isso, nesse ponto, que eu quis participar. Isso foi uma coisa desde do livro do primeiro e o segundo livro também, e esse terceiro muito. Eu gosto de participar da maioria, para não dizer quase todas as etapas. Né? Para mim é importante, eu gosto do design, eu gosto de. Para mim, isso até é uma coisa interessante, vocês vão. O convite que fica para vocês, quando vocês receberem o livro, tá? É que tem bastante easter eggs no livro. Tá? Os easter eggs do livro, conforme o Newton César colocou, não nesse sentido, mas também, né, eu coloco essas camadas de easter eggs, né, de códigos, podemos dizer assim, de cunho mais estético, ou às vezes eu coloco uma coisinha aqui, uma imagem a colar, que não foi colocado de uma forma aleatória, ela tem sentido. Ela tem sentido, vamos colocar, na poiesis do processo de construção ou edificação da obra. Então, a capa, por exemplo, ela tem eu procurei fazer, me alinhar com o contexto do que foi da própria construção do livro, como é que foi a caminhada de construção do livro. Cada um vai fazer a leitura, é uma capa, depois eu mostro, né, quando eu vou mostrar um pouquinho pra frente, mas é uma capa singela, passou por processos, a Tami, que fez, né, traduziu, podemos dizer assim, grande parte, para não dizer bastante coisa dos meus primeiros conceitos, dos meus primeiros croquis. Tá de parabéns, ela conseguiu sentir o que eu queria, desde da formatação da letra, do posicionamento das imagens. Vocês vão perceber que tem algumas imagens do livro na capa, tá? Que foi um momento específico, tá? Que a gente teve que cortar uma aula, um dos módulos de aula, porque começou a pandemia. A lousa tinha ficado exatamente no ponto que estava no escritório. Eu falei, eu preciso usar essas imagens de alguma maneira. Isso faz parte da história. Algumas pessoas, que a maioria que estava naquela sala, naquela vez, a gente estava dando estrelas voadoras especificamente, terminamos o segundo módulo, e aí bateu a pandemia, ficamos isolados. Então você falou, poxa, ficou lá, eu não voltei no escritório durante meses, e eu percebi que eu queria usar algumas dessas imagens. A lousa estava lá, né, não dava nem para apagar mais, porque já estava. Falei, poxa, eu vou usar essas imagens, eu quero usar elas, fazem parte da composição poética do processo. Isso foi só a questão da capa. Nas outras camadas, podemos dizer assim, né, no decorrer, até mesmo no sentido da própria escrita também. Eu coloquei algumas crônicas, especificamente uma crônica a mais. Então, uma das crônicas, ela é inédita, tá? Totalmente inédita. Outras foram adaptadas, foram daquela época. Quando eu falo daquela época, é entre 2015 e 2020. Tá? E nós temos aí uma surpresa, não vamos falar num outro encontro sobre isto. Eu convidei também uma pessoa para alinhar essa questão poética, sensível, para também dar um caldo, um chorinho, podemos dizer assim, de poética, né? E ficou bacana, ficou muito legal, ficou muito, muito singelo, muito tocante, e ficou muito alinhado com o que a gente estava querendo buscar no livro, né? Então o livro foi uma construção, Luiz, que eu quis participar. Eu gosto disso, né? De participar de todos os processos. E eu acabo sendo chato por isso também, né? Porque você fala assim, olha, aqui ficou 3 milímetros pro lado, dá para perceber que não está muito
né, não está alinhado, né, com o ponto de fuga, né? Você fala assim, tá, o pessoal olha e fala assim, tá, você quer mudar? Quando, né, o pessoal fala assim, você quer mudar? Eu falo, não, acho que eu gostaria, tá bom, né? Mas até eu passo a bola para você, Luiz, como foi para você? Porque vocês, né, incluindo a Lili, você está representando também ela, podemos dizer assim. Como é que foi essa questão? Porque é um desafio, né? Eu imagino que porque não é um livro, é um livro que tem imagens, é um livro que tem ritmo. E fala um pouquinho, como é que foi a tua experiência de fazer o livro? A gente é super amigo, tal, a gente tem uma conexão direta, a gente troca, a gente fala meia-noite, ó, tô mandando, olha, descobri aí um probleminha, tô mandando o arquivo de novo. A gente tem essa liberdade, mas, putz, enche o saco também, né? Eu queria saber um pouco de você, como é que foi aí? Então, como todo livro, né? Eu acho que o Newton conhece bem a área, como ele disse, já atuou diretamente. Você também, acho que muitas pessoas que estão aqui também participando, né? A gente fala que trabalhar numa editora tem um privilégio, que é cada obra é única, né? Eu confesso que quando eu estava do lado só de leitor, quando você pega um livro, às vezes você não sabe apreciar todas as camadas que aquele livro tem, né? E que uma obra ela é única, apesar de parecer muito semelhante, porque é um livro de papel, geralmente no mesmo formato, são 3 ou 4 padrões normais de tamanho, né? Mas no geral uma obra ela carrega, né, semelhanças com outras, mas ela no sentido do conteúdo ela é única. E no caso do seu livro, além de ela ter esse caráter único, no sentido do conteúdo em si, a gente também teve a complexidade, que é uma obra que mescla um texto extenso com imagens, né? E como você disse, com o detalhamento de localização das imagens. Então, acho que isso para nós é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito rico, porque a gente aprende muito. Eu queria deixar isso claro, como editora, a gente está sempre aprendendo, né? E a gente comete erros e aprende. Eu acho que essa está a riqueza do trabalho. Então, eu acho que foi muito bacana que a gente conseguiu estabelecer uma troca com o autor, e geralmente a gente procura fazer isso com todos os autores, de tal forma que a obra fique aderente ao que o autor quer, né? Isso é um desafio. Muitas vezes, às vezes você quer seguir uma linha, mas é uma linha que às vezes ela fere a essência do que o autor estava esperando. Então, acho que o desafio foi esse. A gente espera ter contribuído da melhor forma possível para que ela ficasse aderente, né? E sobre as observações que você fez, de fato, a gente conversava meia-noite, depois acordava no outro dia, 6:30 da manhã, já trocando mensagem, né? Ó, eu posso dar esse spoiler, teve um dia que ele acordou e teve um surto criativo, no bom sentido do surto, né? E acordou com coisas novas para colocar. Perguntou, dá tempo ainda? A gente falou, não, dá tempo ainda, vamos lá. Então, isso faz parte, né, do processo de publicação e edição do livro, e da nossa parte eu queria dizer que foi muito bacana. A gente está muito feliz, não só por ser uma obra de um amigo, né, mas pelo conteúdo da obra, né? Eu acho que isso como o Newton destacou, né? Ela é uma obra muito relevante a nosso ver, e foi o que trouxe motivação para a gente para querer publicar também. Então, acho que queria compartilhar isso também com todos que estão escutando a gente aqui. Bacana, muito legal, Luiz, porque uma coisa que a gente também a gente sempre tenta esclarecer, né? Não é só uma visão marqueteira, né? No sentido de a gente lançar e fazer a coisa acontecer. Olha, a gente pré-venda, acabou, vamos lá, vamos adquirir. Não, não é só isso, porque a gente fez muito poucas tiragens impressas do livro. Muito poucas. A gente estava na primeira nossa, né, nossas conversas iniciais, olha, não sei, talvez a gente lance só no virtual, né? A gente começou por essa estimativa de falar, não sei. E quando eu fiquei sabendo que era possível, o mercado tinha mudado um pouquinho, era possível fazer tiragens menores,
do livro, falei, poxa, que bacana, né? Porque o nosso livro anterior, né, a gente estava naquela época que faziam tiragens absurdas e ficava estocado lá ad eternum, né? E é complicado. Eu falei, puxa, eu não sei se eu vou conseguir nesse sentido, até porque o momento não é, né, é diferente, não dá para fazer dá para fazer reduzido, dá para fazer, né, em montantes menores. Eu falei, poxa, então a gente talvez dê. Então, quando esse número realmente pequeno de tiragens que a gente fez, e eu falei, poxa, vamos fazer uma pré-venda então, né? Porque às vezes a gente faz, não anuncia aí, de repente some a pessoa, cadê o livro? Ó, acabou, né? Agora é só o livro virtual, e às vezes o livro virtual a pessoa não tem, não usa, né, gosta mais do livro físico. Então a gente tentou fazer de um jeito que as pessoas mais próximas, as pessoas que nos conhecem direto ou indiretamente, estão cadastrados na mala direta ou participam dos eventos, tivessem acesso de uma forma mais direta, conhecessem a possibilidade de, olha, tem um livro, mas, olha, tem poucas unidades, né? Então, seria legal reservar, porque a gente não sabe quando a gente vai fazer a segunda tiragem de novo, né? Quando acabar. Então, foi essa questão, né? Então, tudo isso foi uma questão que a gente veio conversando, né? E por isso essa questão também, falando em Easter egg, né, novamente, Luiz, acho que as pessoas vão entender um pouco, principalmente, aí agora é uma coisa muito específica, tá, gente, é a cereja para o pessoal aí que está nos ouvindo, nos assistindo, né, do Feng Shui mesmo, da metafísica, né, 38 unidades não foi à toa, tá bom? Tem um código aí que vocês sabem qual é, né, por quê? Porque tem a ver com essa minha proposta, além dessa questão do limite que nós tínhamos do livro digital, isso é fato, né? Do quanto que a gente ia soltar de livro digital, conseguiu de livro digital, junto com o livro físico, então tinha um limite. Mas também essa questão desse código aí, que é um pouco dessa noção da possibilidade de que algumas pessoas chamam, né? A gente acaba chamando na nossa dinâmica do elemento madeira, que é a proposta do diferente, é a proposta da renovação, é a proposta criativa, como eu disse, no sentido de assertividade criativa para novos caminhos, né? Eu acho que é um momento muito salutar de criarmos uma nova estética sensível. Não dá para mais utilizarmos a estética da antiguidade para tentar responder aos questionamentos estruturais de um momento que está muito em transição. Ela sempre está, mas me parece que nós estamos num momento aí que esse processo de a gente coparticipar dessas transformações e dessas mudanças, elas ficam extremamente relevantes, né? E além disso, a nossa necessidade, né, a meu ver, de realmente aprendermos direta ou indiretamente a aguentarmos o tranco sem travarmos no canto de paredes, né? E dizer que daqui eu não saio porque eu sofro menos, né? Me dê garantias de jornada que eu saio de casa ou dou o passo para fora. Não há mais garantias. Então é necessário talvez nós criarmos ou estabelecermos as nossas próprias garantias intrínsecas, internas, né? E por isso essa noção de responsividade e permeabilidade, né? De conseguir interagir com o mundo sem ser engolido pelo peso do mundo. E ser uma bateria dos problemas do mundo. E também sem negar o mundo. Porque senão, né? Hoje a gente sempre fala, né? Mesmo se você quisesse subir para o alto da montanha, não tem mais lugar, né? Então você ia ter que disputar lá no Himalaia, no pico mais alto do Himalaia, né? O pessoal fala, ó, pega a senha aqui que o negócio está pegando também aqui, né? Então é isso, eu acho que tem essa questão, né, Luiz? Eu acho que essa troca, essa referência foi muito interessante para todos nós. Eu acho que a participação e a construção
dessa obra, podemos dizer assim, ela foi muito bacana, porque não foi apenas, tipo, a obra falar disso, mas o trabalho até chegar a ela foi um caos, né? Aquela coisa que geralmente acontecia em filmes de Kubrick, né? Não foi um filme de Kubrick, né? Não sei se foi um filme do Adam Sandler, eu espero que não, mas foi algo, né? Foi uma coisa, como você mesmo colocou, aderente no sentido no sentido de coparticipação mesmo, né, de diálogo, né, você que é um especialista no tema diálogo e trocas, né, eu acho que, pelo menos para mim, de minha parte, foi o que eu vi de você e das trocas que nós fizemos e também com o Newton, eu achei que foi muito bacana, foi muito suave, né, e foi muito... mesmo que o conteúdo seja fosse, né, se tornou razoavelmente denso, houve uma suavidade aí, uma relação translúcida de processos que eu gostei muito. Legal, e eu queria só. Nós estamos evitando spoiler, mas cada hora sai um, né? Queria só dizer que existe uma diferença de interatividade entre a versão impressa e a digital. E existe uma parte específica de um conteúdo que talvez, parafraseando o Marcos, né, o easter egg aí, que o livro também ele é interativo, né? Então, e o impresso carrega, eu acho, um potencial aí de percepção mais amplo para quem acessar o material, né? Mas legal, eu acho que a gente já se estendeu bem aqui em relação à proposta original, né, que era a gente falar uns 30 minutos. Eu vou então abrir agora para perguntas, tá? E reiterando o que eu disse no início, elas podem ser feitas tanto pelo chat, para quem não quiser falar, né, diretamente, e para quem quiser perguntar diretamente, com áudio e vídeo aberto, fique à vontade, porque agora a gente vai liberando, tá, o acesso para fazer a pergunta. Tá? Tô sentindo uma onda de timidez consciencial. Se a questão fosse timidez, eu vou puxar uma pergunta, mas só para motivar, para que surjam perguntas aí, que é uma pergunta que me veio, né, para a gente fazer. Eu vou lançar uma pergunta, Marcos, que eu acho que o Newton abordou isso de forma indireta, mas eu achei muito interessante quando eu me deparei com a obra, né, e quando eu finalizei a obra, e eu sei que vai ter um pouco de spoiler na minha pergunta, mas aqui a gente já está permitido, que já está caminhando para o final. Eu achei muito interessante como você abordou o tema abarcando a complexidade, né? Porque muitas vezes a gente tem uma tendência, no sentido de polarização, em definir uma coisa em detrimento da outra, né? E a gente acaba, às vezes, abarcando a riqueza que há na complexidade do tema, né? Não sendo muitas vezes uma coisa só ou outra, né? Ou sendo talvez uma questão que permeia e se comunica, né? Interage e se modifica. Então, eu queria, se você pudesse só falar um pouco, Marcos, sobre esse olhar que, para mim, o livro espelhou muito, que é desse olhar do tema Bom Lar como algo vivo, né? Como algo não pré-determinado. Tá? Eu sei que essa pergunta levanta um pouco de spoiler, mas se você puder abordar ela, eu acho que é muito interessante, porque a obra me tocou em vários pontos, mas esse, para mim, foi algo que me tocou, né? E quando eu falo que a gente interage com a obra, acho que é nesse sentido, quando a obra pega na gente e ela gera algo que você fala, eu saí modificado ao lê-la, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa questão, como foi desse olhar que você tentou compartilhar um pouco na obra, né? Se possível, dizendo o menos possível sobre a obra em si, mas acho que seria legal, como uma pergunta é mais diretamente sobre o livro. Tá? Você percebeu que muito bacana, legal a pergunta, com a observação do que você falou depois da vírgula, né? Falar o menos possível
sobre o possível. Quer dizer, a partir de agora é só o mantra on, né? Para né, o som original, né? E beleza. Olha, eu posso dizer o seguinte, Luiz, tentando resumir ao máximo, né? Até com relação ao nosso horário e a questão do spoiler também, eu posso dizer que a noção, que é uma coisa que eu tento fazer um pouco nas nossas formações, nos nossos cursos, fomentar essa perspectiva, né? Que é a perspectiva comum. Não é apenas no Ocidente, tá, gente? Também no Oriente, também na China, até onde eu sei. Essa noção de que, primeiro, você tem duas coisas que são muito complexas, que são os dois lados da moeda, que é uma coisa que eu abordo bastante na terceira parte do livro, na parte mais poética. Ou a gente é resultado de forças e a gente tenta achar o nosso lugar estrategicamente, quase como aquela ilha da sorte, a ilha da fantasia, em que a gente pode parar o nosso barquinho e dizer estou bem na fita, a despeito do tsunami que está vindo a colar, né? Que bom que eu estou aqui e o tsunami está arrasando a outra costa, mas eu estou aqui. E eu acreditar que foi mérito meu, né? Esperteza, enfim, ou entendimento até mesmo do uso do Feng Shui, né? Então, uma questão é a perspectiva de achar que nós somos resultado de processos de choque, processos, e nós somos o resultado disso e não temos muito o que fazer, apenas conseguir lidar, né, dessa maneira. A outra é o que eu acabei de falar aqui, quer dizer, eu tenho domínio total das minhas ações, eu alinho o meu pensamento positivo, o meu foco e o meu esforço, e a despeito do mundo, a despeito do meu lar, a despeito da minha casa, qualquer coisa que seja no sentido do Feng Shui nesse caso, né? Eu faço virar tudo. E não me parece, e a sensação que me dá é que esses dois lados da moeda, elas trazem um princípio muito de polaridades diferentes, mas que elas tangenciam uma coisa muito estrutural, né? Que é a questão do homem numa perspectiva ou nada ou tudo, né? E o que eu tento colocar, e principalmente em algumas crônicas, e nessa questão do conceito do bom lar, né, ou um pouco, mesmo, eu vou usar esse termo mesmo que eu não use esse termo ou não defenda a teoria por trás deste, que é o conceito de latlare, não é de trazer o sagrado ancestral, mas é a dinâmica do que é representativo para nós nesse momento, para tentar fazer essa ponte, para tentar fazer esse diálogo de um homem que ele pode se tornar autônomo e assumir os processos que estão acontecendo, vamos colocar, na casa ou no local, como espelho de si. E também entender, né, que ao mesmo tempo que ele é um ser autônomo, não dá para ele fazer o que quiser. Porque é até uma relação do ethos, né, do lugar comum, da ética dos espaços. Existe um limite dessa condição, incluindo nesse limite a relação dármico-kármica, que a gente fala bastante no livro, e também acho que as pessoas conhecem um pouco essas relações, né? Que é essa questão da possibilidade da casa ser um campo de possibilidades de experiências salutares para o homem. E que o código, o desafio do homem está em, talvez, vou colocar desse jeito, assim, talvez o papel do homem seja traduzir essa dinâmica para que ele entenda um pouco o papel dele, não enquanto missão, papel enquanto coparticipação dos processos que a casa fomenta e é um espelho também para ele. Ou seja, então é uma dinâmica muito, muito interessante de troca. Ou seja, o homem entender
que ele é fator coparticipativo, mas ele depende de processos. E esses processos, nesse caso, têm a ver com a casa, têm a ver com a construção, têm a ver com a edificação, têm a ver com a força dos espaços, que é o que o Feng Shui estuda dinamicamente. Então, ele não é o resultado dessas forças, mas também ele não é a pessoa que resolve porque ele quer assim e desse jeito. Há uma relação de identificação e diálogo. Vou usar o termo que você usa bastante, né? É a noção de dialogar. E o diálogo dos espaços externos com os espaços internos. Quando eu falo espaços externos, estou falando da construção. A energia que está nas paredes e volta para você, e os espaços internos, intrínsecos ao próprio ser humano enquanto necessidade. Eu acho que esse diálogo é um diálogo que é talvez o maior desafio para nós. Desde tempos imemoriais, que ancestralmente a gente achava que eram os deuses, né, que determinavam condições, né, dentro desse jogo de xadrez cósmico aí, né, irritar ou não irritar os deuses, amansar ou não amansar os deuses, essa era a questão. Por uma coisa absolutamente pós-moderna que eu faço, e se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Né? Essa é a questão. Então a gente passou de um ponto ao outro, isolando-se em polaridades, com um penhasco no meio. E a minha proposta é: quem tem coragem de transitar por esse penhasco, olhando para o penhasco? Trazendo um pouco o conceito de Nietzsche, né? Do Übermensch, né? Do homem que a cada passo ele é exatamente o meio entre um homem comum e esse homem que sabe. Né? Não sei se nós saberemos tudo em algum momento, mas nós estamos em transição. E é o homem em transição, é um homem que, de uma certa maneira, ele constrói a possibilidade de olhar para o penhasco sem travar e dizer: meu Deus do céu, minha vida acabou. Mas também sem sair correndo que nem um desesperado que faz fazer a ponte virar enquanto ele caminha, enquanto ele corre desesperadamente, tropeçando. Me parece, Luiz, que nós não conseguimos mais voltar para o ponto que estávamos. E também nós não conseguimos ver o outro lado. Então esse momento é um momento muito salutar. Porque é aquele meio do caminho em que é a autonomia da escolha a partir de pressupostos muito intrínsecos que representam quem nós somos, é que vai determinar muito da nossa experiência no ato de morar e, quiçá, no sentido de bom lugar, no sentido de latilare, não aquele latilare ancestral que os deuses exigem que você deixe a chama acesa, não. O latilare que engloba o sentido do fogo interno, o fogo intrínseco, que faz a ponte para os espelhos que são as paredes das casas. Quem somos, para onde vamos e o que faremos, quais são as escolhas que faremos nesse inteirinho. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Legal. Não me alonguei nada, para mim foram 30 segundos, não sei se vocês contaram no relógio. Foi bem desafiador essa pergunta para não dar spoiler, né? Eu faço meia culpa aqui. E a gente tem duas perguntas aqui. É até legal a pergunta do Gesiel, porque a gente já esclarece também. Os livros começarão a ser enviados na semana que vem, tá? A gente já está com tudo preparado. Assim que a gráfica enviar para a gente receber os livros, a gente já iniciará as remessas. Tá? E vocês receberão cada um e-mail já informando, inclusive com código de rastreamento. Tá?
como esse livro foi em pré-venda, muita gente ficou em dúvidas, né? Por que eu não recebi, ou por que eu não enviaram ainda? Na verdade, é porque ele foi uma pré-venda mesmo, né? Porque a gente já esperava a entrega do livro para a próxima semana. Tá? Então, assim que a gente receber o material da gráfica, vocês receberão informação aí sobre essa remessa. Tá? E, Gesiel, costuma ser rápido, tá? Assim que a gente remeter o livro, em poucos dias estará aí para você iniciar a leitura. Nós temos uma pergunta, espero também ter. Nossa pergunta do Paulinho, né? Boa noite. Uma pergunta que abarca especificamente o processo de escrever um livro. Durante o período em que você está no processo criativo, a figura do leitor, mesmo que abstrata, já te acompanha de alguma forma? Não só no mero sentido de o que a pessoa vai pensar quando ler sobre isso ou aquilo, mas na entrega efetiva de uma experiência, como se fosse uma já troca em cada palavra escrita. Você pensa na maioria do tempo em quem vai receber a informação ou existe uma total introspecção? Ou só no final, na revisão do livro, o leitor passa a ser considerado? Uma excelente pergunta, bastante ampla aí. Marcos, por favor. Tentar falar sem falar. Falar de uma maneira muito resumida. Obrigado, Paulinho. Paulinho Thanos, ele tem um nome muito forte, né? Porque o Thanos escrito é diferente, mas o Thanos falado é o destruidor de mundos, né? Nós sabemos disso já há alguns tempos, né? Então eu espero que você não destrua o meu mundo com essa pergunta, Paulinho. Mas vamos lá. Nossa, essa pergunta é super profunda, né? No sentido criativo, né? No sentido na própria, parece que, né? Você sendo um artista, um cantor, uma pessoa que cria, sabe? Eu imagino que passe por isso também. Eu posso dizer o seguinte, a experiência, eu vou falar desse livro, tá? Especificamente, foi um livro diferente, porque a grande parte do livro já estava escrito, né? Na época, de 2015 a 2020, nos artigos que eu escrevia para o periódico. Quando eu revisei grande parte desse material, eu falei assim, poxa, alguns deles são muito interessantes e dá caldo ainda, tá? Não estão tão datados assim. Acho que dá caldo. Claro, eu tive que mudar uma série de coisas, fazer rearranjos, escolhê-los, né? Porque eram 44 artigos, entrou acho que um pouco mais de 20, né? Foi isso. Pelo menos a primeira parte, tirando as crônicas. E separá-los numa ordem não cronológica, numa ordem didática, né, do ritmo. E nesse sentido, o que eu posso dizer? Que na confecção dessa releitura, modificação, separação, eu posso dizer que eu mergulhei junto. Então é uma sensação muito esquisita, porque eu estava lendo com outro viés, alguns artigos que tinham 2, 3 anos que eu tinha escrito, alguns deles tinham se baseado em outros escritos que eu já tinha feito, as crônicas também. Então, assim, você teve uma experiência em 3 níveis. O primeiro nível foi eu lendo o que eu tinha escrito há anos. Eu tentando fazer o arranjo nesse processo, ou seja, isso fica melhor aqui, isso é melhor mais para lá. Foi o material novo, que é o material poético, que era inédito. Onde ele entra? Eu falei, não, ele tem que entrar aqui. E nesse ponto, as amarrações foram os escritos novos. Né? Houve amarrações que eu tive que fazer, as crônicas, eu coloquei uma crônica a mais, modificações dos textos, houve uma amarração. Então, né, durante essa amarração, né, o que eu posso dizer? Que é como se... Eu tenho uma relação muito interessante quando eu escrevo. Eu escrevo... Eu não quero ser muito egoísta, não quero... Né, mas eu escrevo para mim, no primeiro momento. Quando eu falo para mim, desafiador isso, né? Dependendo, né? Não pense em ninguém, né? A gente tem que medir as palavras, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Eu escrevo como se fosse o que eu sinto quando eu escrevo. E essa é uma maneira que eu faço para me conectar com o mundo, é muito louco. Claro que eu não tenho muito controle disso, do ponto de vista de como que as pessoas, o que as pessoas vão achar.
Mas eu escrevendo para mim, eu falo assim, nossa, esse escrever para mim é quando que para mim dá sentido, quando dá um certo nível de comichão. E tem níveis de comichão, né? Eu vou dizer, tem níveis que a comichão ela é racional. Esse livro tá, essa crônica ou esse escrito tá legal, racionalmente falando, eu tô bem em pontos. Eu sei que vai pegar de um jeito, pegou de um jeito para mim. Outros dão uma comichão existencial. Eu falei, nossa, esse tá interessante. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Até coisas que eu não pensaria naturalmente, né? Então, é um outro tipo de comichão. Mas, olha só que interessante. Quando eu entrego esse material pro Newton e pro Luiz, eu falo assim, ferrou. Eu acho que tá... Aí chega que é o processo deprê, né? É aquele processo do luto, né? O escritor, eu pelo menos, não sei se todos, mas eu passo pelo processo do luto todas as vezes que eu escrevo alguma coisa, né? Eu estou passando pelo processo do luto agora, né? Que é aquele momento que eu falo assim, nossa, eu tô no momento, eu falo, meu, por que eu escrevi esse livro? Assim, não tem sentido nenhum, né? Primeiro, não, né? Vamos lançar uma pré-venda, né? Meu pai, né, minha irmã compram, né? Aquela coisa toda, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, que loucura! Eu nem sei lá, né? Se vão gostar, não vão gostar. E aí começa, claro, o questionamento emocional em cima disso, né? As expectativas que a gente não tem controle. E aí, a começar pelo Newton, a minha ousadia de falar assim, Newton, o Newton topou na cega. Né? É quase que você toma assim, não, o vinho da casa. O vinho da casa pode ser a coisa mais maravilhosa se você tiver, né, no interior da França, né? Ou pode ser uma bomba, né? Literalmente, né? O vinho da casa vem qualquer coisa que não é vinho. Então pode ser qualquer coisa. Então assim, eu primeiro, puxa, o que que o Newton de repente fala, olha, Newton, tudo bem? Como é que tá? Se você quiser, fica na boa, pode, né? Pode colocar aí, jogar no lixo e falar aí, me esqueça, tá tudo certo, né? E o do Luiz também, né? Eu lembro, no caso, Paulinho, foi muito engraçado, na nossa primeira reunião, né? Um outro spoiler, mas isso é o off-topic, mas é legal, né? Isso por trás das câmeras. Na primeira reunião, e aí, Luiz, você recebeu o material? Eu li. A primeira coisa que o Luiz falou assim, então, Marcos, vamos lá, vamos falar. Eu falei, ferrou. Não, é isso. Fechamos a conversa aqui, do tipo, vamos lá e dar aquele respiro profundo, do tipo, já era, né? Não tem sentido, não tem conexão, tá tudo totalmente fracionado, não tem sentido, né? Não vamos bancar a sua obra, grato, né? Mas como a gente é amigo, né? Eu te pago uma cerveja. Eu esperava no mínimo isso. Mas rolou. Brincadeiras à parte, eu tive esse processo todo, sabe? E aí chega num momento que você fala assim, as coisas vão se arranjando, né? As coisas vão se... vai amarrando de uma certa maneira. Eu mesmo falo assim, putz, isso não tá legal. Então, no próprio processo que o Luiz falou, de confecção do livro, eu falo assim, nossa, esse artigo deu comichão. Ele não dá para sair desse lugar. Ah, mas não dá. Até algumas, né, recomendações, não, eu quero deixar aqui, beleza. Outros, eu no meio, eu falei assim, nossa, não tá nada bom, tira isso. Não tá legal, não amarrou, não deu caldo, né? Não tá bom. Passou do ponto, sabe? Porque uma coisa é você ser ácido e você ter usar um pouco de ironia para gerar um questionamento. Outra é passar do ponto. Passar do ponto é ruim, porque você não traz nada, não agrega nada, né? Você só choca. E chocar por chocar não tem sentido, além do choque em si. Porque o próprio choque ele destrói o que fica é muito pouco para reconstruir. Né? E aí fica aquele clima meio ruim. Eu não queria isso, eu queria algo que provocasse, que gerasse questionamento e fizesse a pessoa parar, né? Aí esse é o ponto, né? Eu coloco quanto de pimenta. Se colocar um pouco a mais, eu perco a mão. E aí esse foi a caminhada durante meses, né, Luiz? Tipo, não, vamos tirar, isso aqui não ficou tão legal, né? Então, foi esse o processo, podemos dizer assim. E claro, depois né, a gente vai fazendo, vai confeccionando,
eu acho que as amarrações foram muito interessantes, até mesmo, nós não vamos contar aqui as participações especiais que nós tivemos no livro, que foram absolutamente relevantes, foram salutares mesmo, principalmente na questão poética, porque a terceira parte é uma parte que dá um certo, não vou dizer acalento, né? Mas eu não queria que fosse um acalento fácil, mas que fosse uma possibilidade do novo e terminasse de uma forma mais leve, né? Reflexiva, mas mais leve. Então, essa construção, então, no fim das contas, é aquela coisa, o The Final Cut foi legal, foi assim, eu fiquei satisfeito, sabe, com o processo, e até mesmo aqueles momentos, né, você volta da projeção, né, astral, e fala assim, eu preciso escrever isso, Luiz, 6:30, cara, acorda, é agora ou nunca, foi quase isso, sabe, é complicado. Luiz, dá para inserir mais 38 páginas, né? Porque eu tive uma projeção que me inspirou, né? A escrever mais 18 crônicas. Mas legal, bacana. Eu acho que nós não tivemos mais nenhuma pergunta, né? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu estou vendo pelo chat aqui, não tem nada. E também no Raise Hand aqui, eu não vi nenhuma mão levantada. Gente, se ninguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu gostaria, Luiz, se tudo bem, se tiver um tempinho ainda. Ó, eu falei que ia mostrar o livro, tá? Esse é o livro. Algumas pessoas vão reconhecer até essas imagens aqui. Eu gostaria de ler a contracapa do livro, tá? Até como de repente, uma finalização. Eu imagino que a gente está já bem no horário, né, Luiz? Mas essa contracapa foi uma modificação que eu fiz de um dos artigos, de parte de um dos artigos, tá? Há muitas crônicas de Feng Shui a serem desveladas. Algo que vai muito além de 101 dicas rápidas e fáceis para o homem pós-moderno. Quando o momento tão aglutinador alcança a borda das experimentações pessoais, acessam-se memórias afetivas, sentidos do querer e do que poderia ter sido, e esses aspectos se ampliam. Assim, os guardiões do suportável já não conseguem segurar mais os portões do insuportável. Parece que, mesmo durante as fugas à alienação, abrimos uma janela poética que relaciona história pessoal e medo da impermanência, culminando em alinhamentos significativos a função e a relevância do que sentimos sobre a noção de construção, de moradia e de lar, e talvez da dor angústia, já que os espaços, em tamanha versatilidade de cheios e de vazios, também tendem a salientar os momentos em que decidimos nos tornar meros observadores passivos ou reativos caóticos das situações. Isso machuca, pois intimamente reconhecemos-nos em vicissitudes da alma. Como resolver isso, então? Talvez pela reformulação da pergunta. Perceber que não há algo a ser resolvido de maneira utilitarista, ou ainda, através da intolerância inebriante. Mas, sim, que há a possibilidade de desenvolver um brio intrínseco capaz de instigar olhares apurados e críticos sobre si mesmo, sem fórmulas pré-estabelecidas e sem promessas de solução fácil por barganha cósmica. Ter ânimo para abrir os portões fechados e para observar as incongruências no tato com as paredes. Se caso, durante essas reflexões conscienciais vigorosas, chegarmos à constatação de que estamos sozinhos nos palácios que antes imaginávamos cheios, e esses se mostrarem como uma singela kitnet, que esse ambiente, sui generis, ao menos este, esteja pleno em presença, com potencial de compartilhamento em alegria ativa, pois nele também estará a amplitude do nosso ser. E só isso já valerá a celebração. Em solitude ou em família, tanto nos períodos harmoniosos quanto nos incautos, que a condição de sensatez possa se tornar, em leve brisa consciencial e gota na testa, um vento-água possível
para o vigoroso espelho dos novos tempos. É isso. Poxa, obrigado aí pela leitura. Acho que não tem nem o que falar mais, né? Acho que é legal a gente terminar com essa finalização aí. Eu vou passar a palavra para você e para o Newton, caso queiram complementar algo. Eu já me despeço aqui, então. Agradeço a todos aí e mais uma vez obrigado pelo convite para participar, Marcos. Né, e agradeço a todos aí também que estiveram com a gente. Maravilha. Então, eu também me despeço aqui. Te agradeço, Luiz, Moura. Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer e uma honra ter participado. Continuo cruzando os dedos com a esperança de não ter estragado e ter feito um bom trabalho para convidar as pessoas a participar e a ler o livro. E, de novo, reforço a ideia de que é uma joia que vale a pena e precisa ser apreciada. Poxa, gente, eu agradeço a participação de vocês, ao Luiz, Newton César e, sobretudo, vocês que estão aqui presentes, né, participaram da nossa pré-venda. Eu reforço os agradecimentos. Sem dúvida, auxiliou bastante, né? E, poxa, eu espero que a gente continue trocando, né? Coparticipando e construindo de uma forma, um lugar, né? Um ethos, ou seja, um lugar comum mais relevante e possível para esses momentos incautos, que eles não sejam apenas incautos, eles sejam momentos possíveis de renovação e de uma plataforma, né, para potenciais, né, de alegria ativa e a caminhada que ainda vem por aí. Eu agradeço muito por todos vocês e foi muito bacana a troca. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei bastante. Um abraço para vocês, obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.